boa tarde a todos, boa tarde a você que está assistindo essa aula online agora a partir do canal do YouTube aí do Educa PE. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir essa aula gravada, seja na televisão, seja no próprio canal do YouTube. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e vou dar continuidade às aulas de Química do primeiro ano, que nas últimas semanas foram realizadas pelo professor Francisco Coutinho, né? Então a gente estava falando aí, o professor Francisco Coutinho estava ajudando a todos vocês com relação aos assuntos de ácidos e bases, que são tópicos de funções inorgânicas, e hoje a gente vai falar sobre sais, que é o terceiro tópico de funções inorgânicas, que é uma consequência, na verdade, das reações químicas entre ácido e base, tá? Então, vamos aqui para o slide. Então, em primeiro lugar, tá aí a minha rede social, tá? Quem quiser ir em contato comigo para poder ter acesso a esse slide, tirar alguma dúvida, deixar alguma sugestão, algum comentário. Tanto você que é estudante ou até você, professor, pode entrar em contato aí, tá? Então, aqui, ó, Aquiles_Cavalcante, lá no Instagram, você me encontra, tá certo? E aí a gente pode tirar um pouco mais de dúvida e estender o nosso contato, tá? Então, é a aula número 20 aí que a gente vai ter hoje, e aí o tema é sais. Vamos embora, sem mais demoras. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que são sais, né? Então, nas aulas anteriores, vocês viram que ácidos eram substâncias que em meio aquoso liberavam H+. Base eram substâncias que em meio aquoso liberavam OH-, né? Exclusivamente H+, e exclusivamente OH-, pelo menos é o conceito de Arrhenius. Hoje a gente vai para a definição de sais. Então, qual é a definição de sais, Aquiles? É uma substância química que em meio aquoso vai sofrer um processo de dissociação, ou seja, vai se separar em pelo menos duas partes, tá? Dissociação iônica, separação de íons. Íons que já existem na composição dos sais e que estão apenas unidos. A água vai separá-los. Nessa separação, é necessário que nós tenhamos pelo menos, pode ser mais de um, mas pelo menos um cátion, ou seja, um íon de carga positiva que não seja o H+, tá? Então tem que ter um outro cátion além do H+. Pode ter H+ também, Aquiles? Pode. Precisa ter? Não. Mas é necessário que tenha um cátion diferente de H+ para ser considerado sal. Só isso é suficiente? Não. Também é necessário que nós tenhamos um ânion. Aquiles, o que é um ânion? Um íon de carga negativa. Alguém que ganhou elétrons, tá? Então, um ânion diferente de OH- também é outra necessidade, tá? Então, fica atento aí, porque não é uma coisa ou outra, são as duas, tá? É necessário um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Se a substância conseguir liberar isso em meio aquoso, a gente vai chamar ela de sal. Então, a gente tem aí alguns exemplos desses sais, né? Só lembrando que a gente está falando de sais inorgânicos. Também existem os sais orgânicos, mas não é o tema dessa aula, tá? Então, como primeiro exemplo aí, nós temos o cloreto de potássio, o KCl, né? Então, quando em meio aquoso, quando você acrescenta essa substância em água, ela produz um cátion K+, que é o cátion aí do potássio, e um cátion Cl-. Então, temos um cátion diferente de H+, temos um cátion diferente de OH-. Então, isso configura um sal. Logo abaixo, a gente tem o bicarbonato de sódio, né? Ou o hidrogenocarbonato de sódio. Essa substância, quando você coloca ela em água, ela também sofre dissociação iônica. Repare que a semelhança dos sais, ela também produz H+, mas não é isso que faz ela ser sal, tá? Ela é o fato dela produzir Na+, ou seja, um cátion diferente de H+, e produzir o CO3-2, o íon carbonato, o ânion carbonato. Então, se tem um cátion diferente de H+, um ânion diferente de OH- é um sal. Então, propriedades. Quais são as características gerais desses sais? A gente tem como característica aí o sabor salino, o sabor salgado. Então, a grande maioria dos sais vai ter esse sabor salgado. Pode ser um pouco mais intenso ou um pouco menos, mas todos terão esse sabor salgado. Uma outra característica dos sais é formarem sólidos cristalinos à temperatura ambiente. Então, você não vai encontrar sais na forma líquida, nem na forma gasosa, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Na pressão de 1 atm, você não encontra, são sempre sólidos.
E esse cristalinos quer dizer que cada íon se coloca de um lado em relação ao outro de forma bem organizada. Segue um padrão que, se você olhar em qualquer pedaço do sal, imagina cá, olha para cá. Se eu tenho um cristalzinho de sal e aí eu olho esse cristal de sal, a posição dos íons em relação ao outro é exatamente a mesma, não importa em que trecho do sal a gente esteja, tá? Uma outra característica, alto ponto de fusão e ebulição. O que quer dizer isso, Aquiles? Alto ponto de fusão quer dizer que para transformar esse sólido, esse sal, em líquido, é necessário altas temperaturas. 700, 800, 1000 graus Celsius para fazer ele virar líquido. Vai depender de qual sal a gente está falando, né? Para transformar ele em vapor ou em gás, para passar por um processo de ebulição, é necessário que a temperatura suba ainda mais, 1300, 1500, 2000 graus Celsius. Então, são características aí dos sais. Por fim, os sais, quando dissolvidos em água ou quando estão em fase líquida, são capazes de conduzir eletricidade. Então, só nessas condições, tá? Em estado líquido ou dissolvido em água. Não são a mesma coisa, tá? Tá com dúvida? Pergunta ao teu professor depois qual é a diferença entre estado líquido e estado dissolvido em água. São diferentes. Em relação à classificação, a gente separa, como existem muitos sais, a gente separa eles em grupos, né? Então, a primeira forma de classificar esses sais está relacionado à presença ou ausência de oxigênio. Então, o sal que não tem oxigênio, o átomo, o elemento oxigênio na sua estrutura, a gente chama ele de haloide. Enquanto que o que possui oxigênio na sua estrutura, a gente vai chamar ele de oxissal. Ei, fácil, né? Oxissal, sal com oxigênio. Haloide é um sal sem oxigênio. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? De haloide, o NaCl, o KCl, MgCl2, né? O K3FSN6, que é um sal complexo, mas mesmo assim um sal sem oxigênio na sua estrutura. E dos oxissais, temos aí o NaClO, o CaSO4, o KNO3, né? E por aí vai. Existem muitos outros. Esses são só alguns exemplos. Então, tem oxigênio na sua estrutura? Oxissal. Não tem oxigênio na sua estrutura? Haloide. Esses sais também podem ser classificados em relação à sua característica, se ácido, se básico, se neutro, tá? Então, a gente vai ver aí algumas dessas classificações. Então, sais neutros, eles apresentam quais características para serem considerados um sal neutro? Toda vez que você colocar ele em água, esse sal considerado neutro, ele nem vai produzir em meio aquoso íons H+, nem íons OH-. Lembra? Íons H+ está associado a ácidos, íons OH- está associado a bases. Então, para ele ser um sal neutro, ele nem pode produzir em meio aquoso íons H+, nem íons OH-. Então, não pode existir na estrutura dele esses íons, tá? Então, aí temos alguns exemplos. O sal de cozinha, que é o NaCl, o brometo aí de potássio, o KBr. Então, são alguns exemplos de sais que, quando você colocar em água, não vai surgir nem íons H+, nem íons OH-. Esses são considerados sais neutros, tá? É importante lembrar, o professor Francisco Coutinho falou isso para vocês nas últimas aulas, mas vamos relembrar, né? O que é um sal? O sal é um produto da reação entre um ácido e uma base. A gente chama essa reação entre ácido e base de reação de neutralização. O ácido neutraliza a basicidade, né, da base, enquanto que a base neutraliza a acidez de um ácido. Então, eles se neutralizam mutuamente. E a consequência dessa reação é a formação de um sal, que é o nosso objeto de estudo, mais a molécula da água, o H2O. Então, a gente tem ácido reagindo com base, formando então aí sal mais água. Em relação à nomenclatura, como a gente vai chamar a maioria desses sais, a regra geral é basicamente o seguinte: o nome da base vai contribuir para o nome do sal com apenas o cátion, né? Então, se a base é hidróxido de sódio, o metal, o cátion é o sódio. Então, apenas essa palavrinha sódio vai ser usada na nomenclatura do sal. Enquanto que
a parte que vem do ácido vai ter uma pequena variaçãozinha aí, que vai depender da estrutura desse ácido. Então, se eu tenho um ácido cujo nome termina em hídrico, por exemplo, ácido clorídrico, a gente vai dar origem a um sal do tipo cloreto, ou seja, eu vou substituir esse hídrico do ácido que origina esse sal pelo eto, que seria esse ácido aí já neutralizado, já na composição do sal. Se no final do nome do ácido tem um íco, então a gente vai colocar aí ato, tá? No nome desse sal. E se no final do ácido tem um oso, a gente vai colocar aí o termo ito na nomenclatura desse sal, tá certo? Tem uma frasezinha que ajuda você a lembrar, né? Que é basicamente o seguinte, ó, olha para cá, olha para o slide. É maldoso mosquito, tá? Maldoso mosquito. Então, ácidos que terminam em oso vão gerar sais que terminam em ito, né? Então, maldoso mosquito, tá? Picou o bico do pato. Ou seja, se o ácido termina em ico, o sal que vai ser gerado também vai terminar em ato, tá? Então, lembrando a frasezinha, maldoso mosquito picou o bico do pato, tá? Isso ajuda você a lembrar aí qual é a relação entre o ácido e a base. E o sal, aqueles que eu não coloquei, você não citou aí, hídrico, né? São os hidrácidos, né? Que não tem oxigênio na sua estrutura, vão formar aí sais com a nomenclatura hídrica. Vamos ver alguns exemplos, né? Então, ó, um exemplo clássico aí é o ácido clorídrico, olha aqui, ó, terminação em hídrico, reagindo com hidróxido de sódio. Então, lembra, da base a gente só representa aí o cátion, né, sódio. Então, aqui, ó, olha como é que vai ficar. Cloreto, esse clor vem de cloro, né, porque o elemento que está no ácido e que vai originar o sal é o cloro. E aí eu uso o eto porque eu quero dizer que nesse sal não tem oxigênio. Então, cloreto de sódio. Vamos ver mais alguns exemplos aí para a gente ver como é que fica. Então, ó, ácido clorídrico, a gente já viu que vai formar sempre sais chamados de cloreto. Então, se eu tenho sal KCl, vai ser cloreto de potássio, tá? Aqui, H2SO4, se você lembra bem, o nome desse ácido é ácido sulfúrico. Tá? Esse sulfur é do enxofre em inglês, né? Então, ácido sulfúrico termina em ico, então, na hora de produzir um sal, a gente vai chamar ele de sulfato. Então, sulfato de sódio. No exemplo abaixo, a gente tem aí, ó, o ácido permangânico, tá? Mangânico por causa do manganês e o per tem a ver aí com o estado de oxidação desse manganês. Então, ácido permangânico vai formar o sal permanganato. Então, mais uma vez, a gente está apenas trocando aí o ico pelo ato, tá? Então, se é permangânico, fica permanganato. E assim você vai fazer para todas as nomenclaturas. Então, você precisa lembrar do nome dos ácidos para saber o nome dos sais. A outra alternativa é a alternativa mais complicada, né? Se você não lembra nada de ácidos, tem que decorar os sais um a um, pelo menos os mais importantes. Isso dá muito mais trabalho. É melhor que você aprenda a nomenclatura dos ácidos e, consequentemente, como relacionar com os sais, tá? A gente também pode classificar os sais aí como hidrogenossais, né? O que são esses hidrogenossais? São sais que, além do que já faz todos os sais, que é produzir um íon H+, um íon diferente de H+, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, ele também precisa produzir um íon H+, tá? Então, veja aí esse exemplo aqui, por exemplo, né? O bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Quando a gente coloca ele em água, olha o que acontece. Eu formo os íons Na+, H+, e formo o CO3-2. Então, ó, isso é o que acontece quando a gente coloca a substância em água. Então, eu produzo um íon positivo, que não é H+, produzo um íon negativo, que não é OH-, então já é sal, e além disso, eu ainda produzo um íon H+.
Então, quando isso acontecer, a gente está tratando aí de um hidrogenossal, ok? Os hidroxissais. Os hidroxissais, eles já são o oposto dos hidrogenossais, né? Ao invés de produzirem como íon extra os íons H+, eles vão produzir aí como íon extra o OH-, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aí o CaOHCl. Então, se eu pegar esse sal aqui, e colocar ele em meio aquoso, né, tentar dissolver ele em água, o que eu vou formar? O cátion mais 2, vou formar o ânion OH- e vou formar o íon Cl-. Então, veja que atendemos novamente a necessidade para ser um sal, né? Então, eu tenho um íon de carga positiva, que é o cálcio, eu tenho um íon de carga negativa, que é o cloreto. Então, já atingi a necessidade para ser um sal, lembra? Um cátion diferente de H+, é o cálcio. Um ânion diferente de OH-, o cloreto. E além disso, ele ainda apresenta o íon OH-. Isso é o que faz ele ser um hidroxissal. Um sal que na sua estrutura tem um grupo OH- a ser liberado aí, tá? A gente tem ainda os sais duplos ou mistos, né? Então, como a gente viu no início, a reação entre um ácido e uma base é o que forma o sal. Só que não necessariamente essa reação vai ser entre um ácido e uma base. Podem ser 2 ácidos e uma base, podem ser 2 bases e um ácido, né? E aí, em algumas situações específicas, a gente pode ter um sal que tem 2 cátions diferentes ou 2 ânions diferentes. Então, vamos ver aí cada um desses 2 exemplos, né? No primeiro exemplo, eu tenho potássio mais, Na e SO4 menos 2. Então, se você observar, nós temos 2 cátions diferentes e nenhum deles é H+, né? Isso é o que caracteriza um sal duplo em relação ao cátion. Duplo porque tem 2 cátions, né? E, por outro lado, a gente tem um outro exemplo aí de um sal duplo em relação aos ânions. Então, o segundo sal, né, o cloreto brometo de cálcio, quando eu coloco ele em água, ele produz o íon cálcio mais 2, ele produz o íon cloreto menos e ele produz o íon Br-. Então, um íon positivo, porém 2 íons negativos. Antes da gente continuar, deixa eu dar aí um recadinho para você. Vai aparecer aqui do teu lado esquerdo aí, ó, um QR Code para que você tenha acesso aí aos podcasts dessas aulas, né? Então, você pode depois escanear aí com seu celular, ou se você está assistindo pelo YouTube agora, você pode ver aí no final do vídeo, na descrição, o link que vai te dar acesso a esse QR Code, tá? A esse material. Temos também aí os fascículos dessa aula, né? Que vai te ajudar aí a complementar o conteúdo dessa aula, aprofundar um pouco mais e inclusive levar para o teu professor para tirar mais dúvidas, tá certo? Ou comigo, se você desejar. A gente está aqui para somar. Lembra aí que eu, professor Aquiles, professor Bruno Lardião, professor Francisco, professor Nélio, somos colaboradores do teu professor. O teu professor aí na escola é que faz a diferença, tá ok? Então, fica aí ó, a dica, o QR Code, tanto para os podcasts como para os fascículos dessa aula, tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a aula e ver aí, além dos sais duplos, o que mais nós temos aí, tá? Então, uma outra classe de sais são os sais hidratados. O que são esses sais hidratados aqui? Os sais hidratados são os sais que apresentam água na sua composição. Veja bem, há uma tendência muito grande do estudante desatento se confundir em relação a isso. Sal hidratado não é você pegar um sal e colocar ele em água, simplesmente. É quando a água passa a fazer parte da estrutura do sal. Quando a água forma ligações químicas com esse sal. Então, é o que acontece aqui, por exemplo, no caso do sulfato de cobre. Então, eu tenho aqui ó, o sulfato de cobre anidro, ou seja, sem água na sua estrutura, é um sólido esbranquiçado, tá vendo?
E aí, com algumas gotinhas de água sendo derramada aqui, o que a gente observa? A mudança na coloração desse sal para azul. Mas se a gente pegar esse sólido logo em seguida, a gente vai ver que ele ainda está seco. Como é possível eu ter colocado água ali e ele ainda está seco? Porque essa água não está dissolvendo esse sal. Essa água está reagindo quimicamente com ele, formando ligações com esse cobre, para ser mais exato, o cobre aí do sulfato, e formando um novo composto, que é o sal hidratado, com características físico-químicas levemente diferentes. Daí você pode ver uma dessas características, né, que é a coloração. Sempre que coloca moléculas de água e hidrata o sal, muda a cor, Aquiles? Normalmente não muda. Isso acontece mais com os metais de transição, ok? Em relação a essa característica da água, a gente também tem 3 fenômenos: a higroscopia, a eflorescência e a deliquescência. Então, higroscopia é quando um sal absorve água do ar e essa água forma ligações químicas com ele. Então, repare que eu tenho cloreto de cálcio sólido e aqui eu tenho cloreto de cálcio com 6 moléculas de água ligados a ele, também na fase sólida. Na deliquescência, que é uma coisa semelhante à higroscopia, né? Porque todo material deliquescente ele é higroscópico, ele além de formar ligações químicas, essa água ajuda a dissolver o cloreto de magnésio, o sal, porque é uma grande quantidade de água. A eflorescência é o fenômeno contrário, é um composto que já tem água, mas apresenta a tendência de perder essa água. Tranquilo? Então, vem para cá, ó, tem esse material aí, está disponível para você, é só entrar em contato comigo, tanto para o estudante quanto para o professor aí da rede de educação do estado de Pernambuco, que aí eu posso passar para que a gente possa colaborar. Foi um prazer aí estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.